Olá pessoal, tudo bem? Olha a gente aqui novamente na quitanda do professor Marcos Venelli e hoje nós teremos um prato cheio de cerejas. Isso, o professor hoje vai fazer um pratinho, na verdade parece ali meio que uma tigelinha cheia de cerejas. E para adiantar um pouco o vídeo hoje, o professor já deixou o fundo previamente feito, porque na outra aula ele fez a romã com o vídeo completo, o fundo até meio que parecido. Galera, o professor está jogando agora o fundo ali no prato com um pouquinho de violeta, um pouquinho de sombra e também um pouquinho de branco. Então o professor está fazendo as primeiras impressões ali e ele já vai entrar com um pouco de claridade ali, ó. É um prato meio escuro, meio acinzentado, enfim. Olha que bacana. Uma porcelana, né? Uma porcelana, né? Show, professor. Olha que bacana, já o degradê ali, ó, com as intenções e luzes. Ó que legal que ficou. Isso porque estamos apenas no fundo, hein? E o prato ali tem bastante cereja ali, né? Cereja é uma fruta que a gente come muito no Natal, né? Mas eu não sei exatamente quais meses do ano que a cereja está disponível, mas eu gosto bastante também. Olha que bacana. Contraste ali de luz e de sombra. O formatinho do prato ficou já bem definido, hein, professor? Que legal. Bacana para antes que alguém me pergunte, o professor está usando ali um pincel chato de cerdas macias, um pincel médio. A gente fala em pincel médio, pincel grande, pequeno, porque os pincéis aqui, assim como os meus também, a gente está habituado já a pintar há algum tempo, e os pincéis às vezes acabam saindo as referências, né? A gente acaba ficando sem a referência. Então, de repente é o pincel que você se adapta melhor para fazer os contornos ali. Mas lembrando, tem que ser de cerdas macias. Ó, o professor, aproveitando que o fundo da tela ali está úmido, ele vai fazendo uma junçãozinha ali para o prato passar a fazer parte ali junto com o fundo, para não ficar aquela coisa estampada, né? O prato faz parte do fundo, desse contorninho em que o professor vai aplicando aí. Olha que bacana. Um pouco mais de sombra, né? Aqui, né? Para ele igualar mais ao outro lado. Show, hein? A luz ficou mais concentrada agora aqui na frente. Muito bom. Agora fazer a parte de dentro. Beleza, um pouco mais escura, né, professor? Mesma mistura, Sombra. violeta, sombra e branco, só que o professor carregou menos o branco, porque é a parte interna ali do prato e é onde justamente está pegando a sombra. Agora a outra parte ali vai ser até um pouquinho mais clara. Mais clarinha debaixo, mais a luz ali. Legal, que é onde está pegando a luminosidade. Olha a pincelada ali do professor, ó, ele desenhando ali o prato, tá vendo? Olha que bacana, pessoal. Agora aqui já vem no contorno, já vem por fora. Ali foi por dentro e aqui é por fora. Numa tacada só. Fala, se você tiver com o pincel com as cerdas não estiverem juntinhas, não dá para fazer nessa levada não. Por isso eu sempre lembro que tem um vídeo aqui no canal, que esse aqui que vos fala fez, ensinando a fazer a limpeza dos pincéis direitinho, para que o seu material ele dure mais tempo e mesmo que ele fique mais velhinho, ele continue ali com as cerdas juntinhas para esse tipo de arremate. E é muito importante para quem está aprendendo e quem está querendo pintar flores, principalmente. Olha lá. E se não tiver um pincel para fazer esse tipo de arremate mais fino, não dá. Olha que bacana. A profundidade já ali ficando bem nítida. Bacana, hein, professor? Uma tigelinha, um pratinho aí bonitinho. Mais sabordinho. Beleza. Você é quem manda. Professor esculpindo a borda está ali. Perto e não tá vendo se tá mas daqui eu acompanho, tá legal. Se quiser dar uma afastadinha para dar uma olhada, sem problema, está muito bom. Olha o professor pegando um pincelzinho redondo. Um pouco mais redondinho. Legal. Que eu vou fazer uns desenhos em azul aqui. Ô, louco.
Vai rolar um desenho na porcelana nele aí? Ah, entendi. Eu sei até o que é. Aquela porcelana que tem aquele contorno azul, né? Isso, então show, hein? E esse azul que o professor está usando é o ultramar, tá? É ultramar. Então o professor puxando ali a mão bem leve, e soltando bem ali, bastante calma, fazendo já um degradezinho ali na parte da luz. Vocês viram que ele começou com o azul de forma mais intensa, e aí ele já veio puxando e sumindo na medida que foi chegando ali na luz. Ele foi deixando a mão bem leve ali, galera, ó. Ó lá. Ele fica meio transparente, então ele já dá a impressão de luz ali. Nossa, sensacional. Aquela porcelana mesmo com contorno azul, muito bom, hein? E é legal você ver, ah, mas eu tenho dificuldade de fazer com a tela molhada. Sim, tranquilo. Espera secar algumas etapas e vem fazendo o contorno depois com a tela seca. O importante é que você já tem as informações ali na íntegra passadas pelo professor. E como deixar a aparência ali do seu pratinho, a porcelana ali com contorno azul. Ainda no azul ultramar, o professor vem a parte de baixo agora, que é aquele pezinho ali, ó, do prato. Prendendo a respiração, né? Prendendo a respiração, até eu tô prendendo a minha aqui. É Jesus! O que você até parou. Sim, eu até parei aqui, deu uma pausa aqui, eu falei, rapaz. Então, e aí, essa limpeza dos pincéis que eu falei serve também para esse tipo de pincel que o professor está usando agora, que é semelhante aos pincéis da copinha que eu utilizo quando eu faço as paisagens, faço as copinhas ali nas paisagens. Se o pincel não tiver com as cerdas juntas, galera, não dá para fazer esse tipo de arremate não, mesmo que a tela tivesse seca, tá? Agora o professor ainda com um pincelzinho mais fechadinho, um pincel menor, um pincel chato, ele vai jogando uma sombra ali, ó, acompanhando. Show, hein? Nossa, aqui no vídeo tá muito bacana, muito legal. Agora vão entrar umas intenções de luzes aí, né? Branquinho mais puro. Beleza, branco puro, pontinha do pincel, lembrando que o professor tá com a mão leve porque a tela está molhada. Se você deixar secar, pode até trabalhar de uma forma um pouco diferente ali no peso da mão, porém, é importante dosar a tinta da maneira como o professor está dosando ali, ó. Olha que bacana. E quando a luz bate na porcelana, ela reflete a irregularidade da peça, então ela não precisa ser certinha, lisa, né? Porque a superfície é meia um pouquinho ondulada da porcelana, muito pouca, mas é. O professor se atenta a esses detalhes aí, ó. A luz refletindo ali na outra beirada, na borda ali do prato. E agora mais aqui na frente, a curvinha ali também. Que bonito, hein? Olha que show, pessoal. Imagina na hora que jogar as cerejas ali dentro do pratinho, ó, a luz embaixo. E acompanhando bem essa luz que está aqui na frente e no fundo, né? O professor jogou, esses são aqueles fundos que nós fazemos, uma parte na horizontal e a outra mais solta ali no fundo. Então é como se ele estivesse numa superfície ali reta, mas já com fundo com uma parede ali atrás. Olha que legal. Sem você ter a frente aqui da peça, né? Seria uma mesa, ou poderia ser até mesmo um prato colocado no chão, por exemplo. Muito legal, hein? Vou entrar um pouquinho mais de azul. Eu estou caprichando um pouquinho mais ali. Tirando um pouco da luminosidade e deixando mais o meio para dar uma impressão bem legal. Aí já é um ajuste fino. E aí, à medida que o professor vem dosando, como a tela vai secando automaticamente, ele já vai dosando a mão também. Olha que luzinha esperta que ele jogou ali dentro do vaso, ó. Bem de leve, ó. Olha, ele veio com um pouco mais de ênfase ali na borda. Olha que bonitinho que ficou.
É a luz que pega aqui na frente e reflete na outra parte ali da borda. Show, hein? Diferente de mim, o professor não se perde com as tintas aqui. Eu me sujo todo. O professor pinta com as mãos limpas ali. A minha, fosse eu, já estava tudo sujo. É cruel lá. Olha isso. Show de bola ficou esse prato, hein? Agora vamos às cerejas, né? Beleza, você que manda. Começar por elas, depois para as folhas, né? Eu vou começar pelas mais escurinhas, tá. Seria o carmim. Você vai alterar, vai fazer umas mais escuras e outras mais claras, isso, é isso? Algumas Perfeito. mais escuronas. Então você vai começar nas mais escuras com fundo com carmim. É bom lembrar, galera, que essas cerejas, quem já está acostumado, né, habituado a comprar cereja, sabe, elas oscilam muito de tonalidade, né? Tem umas que são mais avermelhadas, outras são mais puxadas para o marsala, para o carmim, enfim. E às vezes todas da mesma colheita ali, da mesma... É que nem as maçãs, às vezes tem uma maçã um pouco mais vermelha, outra mais amarelada, enfim. A cereja é a mesma coisa. Então o professor começa um fundo ali com carmim praticamente puro, né? Só vai ali acompanhando o formato das bolinhas. O que vai diferenciar depois é o jogo de luzes que o professor vai colocar ali e que vai complementar o que eu sempre digo aqui no canal. Formato já tem, o professor está fazendo, luz e sombra. Aí, através desses três elementos, você já vai ter a cerejinha ali no prato. Eu vou deixando uma areazinha também, tá. Assim, já para pôr uma luz, tá? Perfeito. Para não ficar assim difícil pôr a luz depois. Dica importante, o professor já deixa um vazado ali, ó, onde ele vê que vai bater a luz. Para já auxiliar no momento em que ele vai colocar a luz, para ficar um pouco mais fácil para o professor também. Lembrando, porque o professor está pintando molhado no molhado ali, né? Algum lugarzinho eu jogo esse Van Dyck, né? Que Perfeito. É uma sombra pro... Na sombra ali de trás você colocou um pouco de Van Dyck no carmim, né? Para ficar mais escuro, escurecer o carmim, tá? Perfeito. Mas é muito pouco Van Dyck, né? Muito pouco, só para escurecer a sombra aqui. Perfeito. É isso aí, galera, porque se você colocar o carmim e carregar demais no Van Dyck, ela vai ficar meio marrom, né? Ela Não fica pode. mais pro marronzão. Aí tá vindo mais o carmim puro, olha lá. Que legal. E é lógico, a luz vai estar com mais intensidade nessas à frente aí. Ele já dá uma sombra aqui entre uma e a Show. outra, né? Olha que bacana. O contraste já fica nítido aqui no vídeo e que está sendo bem fiel. Eu sempre friso isso, né? A gente se preocupa muito com a qualidade da filmagem. É óbvio que muitas coisas a gente não consegue mudar, né? Principalmente o ângulo que eu coloco a câmera. Está sempre nesse ângulo, por quê? Porque não fica na frente. A mão do professor não fica na frente, ela sempre fica do lado. Se eu posiciono a câmera do outro lado, aí ficaria meio estranho para vocês. Mas a gente se preocupa muito com a qualidade. Então, eu estou sempre acompanhando o que eu estou vendo e o que eu estou olhando aqui no vídeo também. E ó, vou te falar, tá 100% fiel ali, hein? Ó, o professor já está jogando mais o carmim puro. E o carmim, como é uma tinta transparente, ele está deixando um pouco falhadinho ali, está estressando um pouco mais a tinta na tela, mas vai ficar meio transparente ali também. Que bacana. Aqui ó, quase que forma, até formar o redondinho, depois uma linha reta, porque está seguindo a beirada. Sim, você está seguindo a beirada do vaso, né? Porque sem ela problemas. está para dentro, né? Do vaso, então você passa uma linha reta, né? Ali. Do prato. No vaso. Viajei. Doutor acostumado a narrar vídeo de rosas. Que eu acabei falando no vaso. Desculpa te corrigir. Não, tem que corrigir, não tem que desculpar não. Então, ué, tá fazendo prato ou tá fazendo vaso, né? Um prato tão bonito de porcelana com detalhes azuis ali, o professor vai mandando aqui logo um vaso. Ó, agora vai entrar o vermelho chinês. Chinês primeiro. Com um pouquinho, só uma manchadinha de carmim, mas muito pouco.
Por que o vermelho chinês? Porque é um vermelho mais escuro, né? Então ele já vem ali logo como complementar em cima do carmim. Olha que bacana. Bem naquele pontinho que o professor deixou. Ele limpou o pincel, tá? Só lembrando, o professor limpou o pincel aqui para pegar o vermelho ali, ó. Olha lá. Ali ele já vai dando um formatinho de leve nessas primeiras impressões e luzes, para que a cerejinha ali já fique com um formatinho bacana, ó. Olha lá. Olha como ele dá a pincelada, tá vendo? Ela é arredondada, ó. Não é aquela coisa um lado pro outro, não. Dando formatinho já. Olha que bacana. Agora ele vem, ó. Essa daqui ele deixou praticamente ela inteira, né? Ele só fez a base ali. Ela é mais e o clara, miolinho, né? como ela tá na frente, aí vou Perfeito. jogar uma outra mais clara ainda. Às vezes ela parece, ela não é translúcida, mas assim, ela tem aquela camada bem brilhante, ela até causa essa impressão, né? Olha que legal. Aí já deixa contaminar um pouquinho ali com o carmim embaixo. E como a gente falou, que elas possuem bastante diferença de tons entre elas ali. Agora o professor pegou um pouco de laranja ali. Agora é alaranjado mesmo. Legal. O pincel estava sujo ainda com um pouco de vermelho chinês, aí o professor já pegou a alaranjada ali. E as pinceladas são um pouco mais generosas, que é para poder... Olha que bacana. Que é para poder ter bastante destaque. Agora um pouco de vermelho. Vou apagar o... Vai apagar o miolinho. O furinho que eu vou fazer depois você faz de novo, né? Legal. Só para ter como referência, né, professor? Olha que fundo bacana. Já dá para ver que a cereja vai ficar 10, hein? Show de bola. A luz ali também, naquela que está pegando mais à frente. Olha que bonito. Muito bom. Olha os formatinhos já ficando intercaladas ali, umas sobre as outras. Olha que interessante, galera. E a luz do vaso ali contribuindo muito, né? Para o entendimento das luzes ali dentro nas cerejas. Show de bola. Que bonito, hein? De lá do fundo bem mais escurinho, ó. Muito bom. Ó, o professor continuando ali, agora ele está jogando um pouquinho de sombra com o próprio carmim ali, bem pouco carmim, tá? Bem transparente ali. Agora ele já vai fazer o recorte ali. Com aquele furinho. Perfeito, onde saem os cabinhos ali, né? Isso. Vocês vão ver que bacana. Eu já pintei algumas cerejas aqui com Venelli. Quando um dos quadros que eu tenho, né, que eu fiz aqui com o professor, fazia aula com o professor, eu fiz uma composição e tem umas cerejas. Ele puxa depois uns cabinhos ali, fica show de bola. E a cereja tem os cabinhos um pouco compridos, né? É muito legal. E é o que dá destaque, né, nas cerejinhas ali. Olha que bonito que tá a composição ali, um degradê bem bacana. Que show, hein? Muita sensibilidade aí para poder jogar essas luzes, deixar essas informações ali bem agradáveis aos olhos. E o vaso está ajudando, o prato está ajudando a contribuir muito, muito, muito com essa composição. Se fosse outra cor de prato não ficaria legal. Tinha que ser justamente o branco com detalhes azuis. Olha que legal, galera. Que bonito que está ficando isso. E aí você já vê ali o formatinho bonitinho da cerejinha, hein? E essa cerejinha é aquela de primeira, hein? Não é qualquer uma, não. É aquelas do Mercadão. É aquela do Mercadão, né? Que custou o olho da cara. Custou o olho da cara, é verdade. Eu pensei isso, verdade. Cara, hein? Corta que eu Corta não. Deixa, é cara mesmo. Pô. Cereja é uma frutinha cara, não é barata não. Até na feira a gente paga caro. Vamos fazer a nossa militância aqui em relação ao preço da cereja. Olha que bacana, pessoal.
Que show de bola. Acho que eu já contei aqui, né? Eu estudei sempre em escola estadual e nós tínhamos a semana da salada de fruta. E cada aluno levava uma fruta. E assim, 80% da nossa sala de fruta é a banana, professor, porque a gente... Eu tô rindo por causa da rindo da minha situação, mas era, a gente levava o que tinha, né, disponível em casa para poder fazer a salada de fruta da semana, e aí 80% da salada de fruta era banana. Mas beleza, era o que estava acessível. Banana, mexerica. Isso, era o que estava acessível para a gente na época, né, mas paciência, vamos lá. Nada de fruta importada. Nada de fruta, nada de cereja, nem sabia o que era. Olha que bonito. Um amarelo. Amarelo mesmo, é amarelo. Sim. Com um pouco de laranja. Que legal. Esse é o amarelo de cádmio, tá, galera? Não é o amarelo de cádmio claro. Olha a força da luz ali. O professor vai com as pinceladas ali bem generosas, jogando a luz e vem fazendo um degradê. Olha que bacana. O conselho que eu dou para quem for pintar essas cerejinhas, que faça por etapas. Aí não vai se perder na hora de jogar esses brilhos aí. Sim. Porque se for fazer molhado no molhado, tem que estar um pouco mais seguro em relação às pinceladas. Por quê? Porque você acaba fundindo uma tinta na outra, se a mão não estiver leve, se ela não estiver treinada, e aí você perde a composição, aí não fica legal, porque o professor põe, mas ele vai jogando umas camadas ali de tinta, e ali é a mão treinada, ó. A tinta fica, ela não funde com a tinta de baixo, tá vendo? Então o meu conselho é, faça as etapas do passo a passo aqui do professor, mas se você puder esperar um pouquinho para secar, melhor. Olha, bem impressionista, bem bacana. Aí já quem está entrando, vocês perceberam, é o laranja. Ele está diluindo um pouco ali. Que bonito, hein? E aí ele vem no degradê naquelas que pegam menos luz ali no fundo. É uma quitanda mesmo, né? Eu estou pensando aqui, a gente já tem pera, maçã, uva, romã, cerejas. Aproveitar e mandar um abraço para o João Arouca, que foi um dos colegas lá no Facebook, que falou, deu uma ideia também, assim como outros colegas já deram ideia aqui, falou, pede para o professor pintar uns figos, umas cerejas, tal, colocou acho que uns morangos também. Falei, pode deixar que já vou colocar na lista, e coloquei, hein? Tá aí. Um grande abraço aí para o João Arouca, lá do Rio de Janeiro. É isso, né? Isso, Petrópolis. Nosso colega lá de Petrópolis. Um forte abraço aí. Assim como outros colegas também que estão sempre contribuindo aqui no canal. Não vou lembrar o nome de todos agora, lembrei do João Arouca. Mas um forte abraço a todo mundo aí. Sintam-se representados aí também nesse quadro, aqui nessa tela de cerejas. Olha que bonito. Show, hein? Deixa eu já fazer essa... Show de bola. Vai ter uma perdidinha aí, né? Tinha deixado até a sombra, né? Tem uma... Tinha até esquecido dela. Eu estava olhando muito no prato ali, mas não pode esquecer. Essa daí também, o mesmo esquema. O professor fez ali um redondinho com o vermelho chinês e agora está jogando um pouco de violeta. Essa daí é um pouco mais complicadinha, que já tinha um pouco mais de tinta ali invadindo, o professor carregou na tinta ali, ó. Mas já deu o formato dela e já tem a sombrinha dela na mesa também. Ó, e já ficou o furinho dela ali, ó. Que legal. Agora um carmim, para dar uma sombra bem forte ali. Show, hein? Um quadro com pouquíssimos elementos, né? Você tem um prato e cerejas, só isso. Então, o grau de dificuldade é um pouco maior, né? Quando você pinta uma paisagem, por exemplo, que é o que eu estou habituado a fazer, você tem bastante informação na tela. Então, os olhos de quem observa se perde um pouco na tela, ainda numa tela maior tal,
isso fica mais nítido. Agora, quando você tem uma tela pequena, com poucos elementos, a atenção aos detalhes ali é fundamental, porque você não tem muita coisa para distrair quem observa, né? Olha que legal. As luzes também entrando na mesma proporção de laranja e agora vai entrar um pouquinho de amarelo de cádmio. Ah não, vai na de cima, amarelo de cádmio, perdão. Amarelo de cádmio com laranja, vai reforçar um pouco aí, né? Show, hein? Que bonitinha. Olha só. Eita. Bacana demais. Show, professor. Que bonito. Dá uma alisadinha com... Sim. Com um pincelzinho redondinho. Redondinho. Assim, tá limpo, né? Isso. Bacana. Então tá contaminado de tinta. O professor ajusta mais o formato. Furinho. Legal. Para ficar um pouco mais lisa. Para tirar um pouco as marcas de expressão ali da tinta, né? Isso. Nossa, que bonito que tá. A luz, eu tô olhando aqui pela tela, tá muito legal. Pela tela da câmera aqui tá muito legal. Show de bola. O professor dando um pouco mais de atenção naquela que ele acabou de fazer ali na parte de baixo. Dá um charme totalmente diferente, né? Você colocar sempre um elemento ali em cima da mesa, aqui na frente, ajuda na profundidade também. Lá mais próxima ali. Agora mais luz. Com o amarelo também, pincelzinho redondinho ali, amarelo de cádmio e um pouquinho de laranja. O professor interpretando as luzes ali, reforçando um pouco mais. Show! Olha como ele respeita ali a parte onde vai sair o galinho ali depois. Muito bom, senhor Marcos Venelli. Show de bola. Show de bola. Estou vendo o professor misturando ali. Agora vamos ao... Vai para onde? Vai para as folhas, para os cabinhos. Não, dá um brilhinho da... dela aqui. Tem um brilhinho especial aí. Laranja. Aqui ela tem um pouquinho de uma luzinha que reflete aqui atrás. Estilo como se fosse uma uvinha, né? Isso, ela tem uma luzinha que reflete. Bacana, hein? Show, hein? Alguma só, né? Só para... Para não ficar generalizado aí, né? Nossa, faz toda a diferença, hein? Olha que legal. Tem essa de baixo também. Professor puxando um pouco ali. Atenção aos detalhes, como eu falei, valorizando a obra com poucos elementos, né? Que bacana. O professor não deixa passar nada. Que legal, né, galera? Ver o passo a passo aí, você vê acontecer o vaso e também as cerejinhas. Lembrando, vou falar isso o vídeo inteiro. Galera, o professor tem a mão treinada para poder utilizar os recursos ali do molhado no molhado. Se você ainda não tem essa segurança, não tem a mão treinada leve, faça por etapas, faça o fundo do vaso, deixa secar um pouquinho, faz as primeiras luzes, do vaso não, perdão, do prato, faz as primeiras luzes, faz as luzes finais, aí depois vem, faz o fundo assim, não tenha pressa de terminar a tua obra. A pressa é inimiga da perfeição, assim dizia minha mãe, ou diz minha mãe, né? Então é mais ou menos por aí. Agora vamos ao perigo. Agora é o perigo. Ó, um branco, hein, galera? Pum! Ó, bem de leve, um toque sutil. Como tá tudo molhado, é só tocar. Só tocar mesmo a ponta do pincel, né? Ó, esse daí é aquele reflexo naquela superfície lisa da cereja, né? Olha lá. Meu, fica show de bola, hein? Olha que bacana. Ali entra um pouco de excesso, o professor tira também. Ali, molhado no molhado, é isso, galera. Olha lá. Formatinho. Ficou bacana, hein?
Essa falhadinha aí ficou show de bola, hein? E ai, ai, ai. Tem que ir no lugar correto para dar essa... Dá um frio na barriga. Dá, né? O professor está aprendendo a respiração ali. Mas tem que ser assim, galera. Molhado no molhado é isso aí. Agora ele vai ali, ó. Tem a do fundo, bem na pontinha. Também, ó. Que bacana. Nossa, como já fica totalmente diferente aqui na tela. E as de trás sem As de muito trás brilho. sem muito, né? Ó, você já jogou bem pouquinho, né? Sim. Aquele brilho bem Um pouco mais sutil, né? É, porque ela tá atrás da outra ali, né? Olha ali. Show, hein? Caraca, senhor Marcos Venelli, olha lá. Fazer isso daí, dessa forma. Deixa eu dar uma apagadinha. Com a tela molhada naquela do fundo lá, vai dar uma apagadinha de quem aí? Com um pouquinho de azul assim, Tá. dá uma apagadinha assim no brilho. Olha o segredinho aí, ele pegou. Um pouquinho do Um azul. pouquinho do azul ultramar. ultramar com branco. E ó, ele coloca uma sombrinha ali, ó. Pra não Ele ficar assim, apaga o aquele brilho. Olha brilho tão isso. forte das de trás, né? Que show, hein? Tá. Você tá de brincadeira. Sensacional. Sensacional. Ele foi dosando as luzes ali, ó. Agora vem uma luz inversa ali também na bordinha da cereja. Não deixa escapar nada também, hein? Ó. Galera, Não, tá show, né? Vou só ver uma limpadinha no pincel ali. Vou pegar um menorzinho. Menorzinho para não ficar muito forte, principalmente nessa primeira aqui, né? Olha lá, pincelzinho chato, pá. Só um risquinho para fazer o contorno ali daquele miolinho dela, de onde vai sair os caminhos ali. Que bonito, hein? Perfeito. Agora vem vamos fazer o cabo com as folhas. As folhas vêm primeiro ou vem os caminhos? Vamos fazer primeiro? algumas folhas, depois eu jogo Show. o cabo. Essas partes que vocês estão vendo aí no fundo, né, que estão em branco, são justamente as partes onde o professor vai trabalhar as folhas. Eu vou falar, arrisco-me a dizer que a parte mais assim, mais complicada, mais burocrática do quadro tá feita. Assim, as folhas. Sim, mais difícil. As mais difíceis ali, olha, Marcos mandou muito bem. Hein? Agora você vai entrar ali com verde versinho, um pouco de sombra. Depois eu venho com. O pincel tá um pouco de sujo ali com o carmim também que eu percebi. Eu venho com a luz. Perfeito. Galera, a gente sempre aproveitar, né? Vocês viram, eu falei de verde versi com um pouco de sombra e também do carmim. A gente sempre tem a noção de jogar verde no fundo das folhas. Pode jogar o verde direto, se for o caso. Mas aí o verde direto você joga. Pouco do inglês também, tá? Tá bom. Aí já nessa você está jogando inglês para fazer já a luz. Dando Né? umas luzes. Legal. Mas você joga o verde puro se você quiser fazer uma folha bem viva. Caso contrário, queima um pouco o fundo com um pouco de sombra, enfim. Você aproveita, às vezes até do vermelho óxido transparente também, enfim. Tira um pouco a euforia do verde, que depois com as luzes fica bem mais legal. Na hora que você jogar, olha que bacana, o Marcos já aproveitou, agora está jogando mais ali o Inglês. verde inglês, ele está deixando misturar um pouco com o fundo que está molhado, tá vendo? Isso. Ele está ficando um verde meio terroso, mas já está ficando claro, ó. Olha que legal. E já colocou movimento na folha, né? Vocês já perceberam que essa daqui da frente ela está meio onduladinha assim, ó. Olha que bacana. Olha os caminhos ali. Olha lá que legal. Já aproveitando o fundo molhado também, ó. Ele já veio com o verde versi, já vai utilizando ali a tinta molhada do fundo e dando formatinho na folha, ó. Já puxou o caminho para outra ali também. Parece fácil, né? Fala sério. Olhando assim, fala, vou fazer essa folha agora.
Não, só que não. Tem que treinar um pouco, né? Show, hein? Mas com pouco treino, todos nós chegamos lá. Sou testemunha disso, aprendi e continuo aprendendo muito com o professor Marcos Venelli aqui. Olha que show de bola. Olha o movimento da folha. Vem dando umas luzes, sombras. Bacana. Uma sombra ali já fazendo uma dobra. Isso que deixa o quadro bonito, né? Ó. Não são folhas, são as folhas. Olha que legal. Como ela fica toda cheia de movimento, de recorte ali. Muito bom, hein? Falei que a parte mais burocrática já tinha ido. Conheço a mão do professor aí para fazer esse tipo de tema rapidinho. Show de bola. Agora vai entrar um pouco de marrom Van Dyck ali. Deixa eu dar mais umas sombras. Perfeito. É a folha que está mais lá no fundo. O professor colocando uma sombra agora ali. Que bonito. E essas cores, tudo a ver, né? O vermelhinho ali, os alaranjados da cereja, o branco e azul do prato, o verde das folhinhas e esse fundo puxado ali para os tons ali mais pastéis, mais escuros, enfim. Sem palavras. Show de bola. Agora vem verde inglês, um pouquinho de branco, puxa o cabinho e vão começar a dança ali das folhas com luz e sombra. Olha que bonito. Show, hein? A folha também requer um treino, né? Não é tão... Sim, professor. Mas fica bom, hein? Olha que puxada. Bem solto, galera, ó. Ó a dobrinha ali, ó. Ó, bem na pontinha do pincel. Ó. Se vacilar, não fica bom. Olha que bonito que ficou. Tá vendo? Quando a euforia do verde foi quebrada um pouco, mesmo você jogando um tom bem claro, ele fica mais terroso ali, ó. Muito legal. Agora vai entrar um pouco de ocre com branco. Olha que bacana. Ocre mesmo, viu, galera? Com um pouquinho de branco. E agora um pouco de verde inglês. Tudo ali na mesma folha, ó. Olha que legal. Uma puxadinha ali, ó. Acompanhando o formato. Sensacional. Lá vem mais verde inglês também agora. Bacana, porque a folha não é aquela coisa certinha, né? Procura dar não, movimento. nem pode, né, professor? Senão não adquire esse movimento, essa beleza toda aí, né? Aí fica parecendo aquelas folhinhas de flor de plástico, né? Sim. Se você fizer ela de forma certinha, muito burocrática, né? Você está nessa fase mais impressionista aí, então melhor ainda. Mais solto. Mais solto. Ó, agora o professor está fazendo uma misturebinha ali com amarelo de cádmio. É só para não pegar o verdinho. Eu vou abrir um pouco A gente mistura o VC com o amarelo. Como essa tela é menor, eu vou abrir em algumas ocasiões a câmera para ir mostrando sua palheta. Pode. Também. Talvez nessa altura do vídeo eu já tenha feito isso algumas vezes. Que eu estou falando agora, né? Mas quando eu for fazer edição, vou fazer isso aí. Olha aí que bacana. Show, hein? Dá até para deixar um pouco distante algumas partes e mostrando outras, o professor, a palheta de cores aí, que a galera sempre fala, mas e a palheta de cores do professor e tal. E ó, galera, o professor sempre limpa o pincel ou no paninho para tirar o excesso, né? E deixa um pedacinho de pano de trapinho ali do lado, ou às vezes tira com um pouco de solvente, pode ser um removedor, alguma coisa assim, e já limpa o pincel para poder continuar trabalhando, para tirar um pouco a informação da outra tinta quando o professor quer que prevaleça o tom que ele está usando. Olha que bacana. Que folha bonita, hein?
toda redobrada ali. Aquele detalhezinho de ocre naquela de cima ali ficou sensacional. Um pouco de luz nessa. Lá vai o amarelo de cádmio, com um pouco de verde versi. Olha lá. Naquela mais escura ali. Amarelo de cádmio novo, um pouquinho de branco. Show, hein? Agora foi sem limpar o pincel. Vai pegar mais um pouquinho da misturinha do verde versi com o amarelo de cádmio. E dá-lhe a puxada ali na luz, ó. Show, hein? Que é isso? Tá muito bom. E ainda tem os cabinhos das cerejas aí, que é o que dá mais beleza ainda na composição. Que legal. Essa é uma tela 20 por 30, né? É uma tela relativamente pequena, né? É isso. É 20 por 30, né? Legal. Porque às vezes eu pego a 18 por 24, mas essa pela espessura é 20 por 30. É 20 por 30. Estou comparando com a de trás ali, é isso mesmo. Show, hein? E são as telas da Corsoarte. Essas aí eu peguei lá na corsoarte.com.br. Nosso amigo Amadeu, lá de São Bernardo. Olha que legal. Vai o verde versi com um pouco de amarelo de cádmio. E mais luz ali, hein? Que bonito, hein? Bem trabalhada, bem enriquecendo bastante a obra aí com essas folhas todas rebuscadas aí. Mas por que o professor está caprichando tanto nas folhas? Porque nós temos poucos elementos na tela, como eu tinha falado anteriormente. Então você tem que valorizar os elementos para a tela ficar numa composição bem legal. Olha que bonito. Jogando mais uma sombrinha. Vai ficar bem, com a dobra bem definida ali. Show, hein? Muito bom. Limpando o pincelzinho ali. E bora para a próxima etapa. Agora vem os cabinhos? Agora vamos aos cabinhos. Cabinhos provavelmente vai ser marrom bandique, né? Ou não? Eu já vou começar eles com o clarinho, tá? Com ocre. Bacana. Tomzinho de Desculpa a nossa falha. Vamos lá com Não, ocre. por hoje depois eu vou começar esses. Aí você joga a luz, a sombra depois, né? Posso até fazer um esboço. Não, faz o seu jeito aí, não vai dormir no meu barulho. Não, pode até fazer um esbocinho assim com escuro e com a luz. Tá bom. É que eu tenho que estudar onde que eu vou jogar esse. Sim, que eles também têm movimento, né? Ó, marrom bandido. Eita! O meu já tinha ficado com 1 centímetro de espessura. Bem na ponta do pincel isso, hein, galera? Pincelzinho chato, ó, com as cerdas juntinhas, ó. Bem compridinho. Coragem para fazer isso, hein? Por cima desse monte de cerejinha pintada aí, hein? Eita, nós. Aí ele já acertou ali a folha, colocou um galinho. O professor tá malandro, hein? Você é louco. Você puxou esses cabinhos aí de uma vez só. Até eu tô prendendo a respiração aqui, ó. Já puxou o cabinho lá da frente. Vocês podem ver que ele deixa um pouquinho marquinha, que é aquela marca mais grossinha do cabinho, e aí depois ele fica mais fininho, ó. Galera do céu, olha isso. Ufa! Mais um. Estou dando esbocinho e depois eu vou tô vendo o esbocinho que você está dando. Essa daí tá as duas juntas. Olha que bonitinho. Tem umas que ficam juntas mesmo. Esse é o charme delas. Esse é o charme. Eu tô agoniado aqui de ver você puxar esses cabos aí desse jeito. Ó, agora vem a luz com o ocre e um pouquinho de pele, né? Ocre com pele. Isso. Ixi, Maria. Calma. Show de bola. Eu tô calmo. Não vai infartar. Não vou infartar. O coração tá bom, professor. Eu fiz exames no final do ano passado, tá tudo zerado. É só emoção. Eita. Se sujar a mão, se sujar o dedinho depois aqui, só dar depois só dar um retoque. Tem que apoiar o dedo, mas né? é imprescindível, viu, dedinho? Eu vi dedinho? que você tem que apoiar. Se não apoiar o dedo, você não faz isso daí. Não
tem como. Olha lá, galera, o professor apoia o dedo ali na tela e mesmo que dê uma borradinha no fundo, depois é fácil de corrigir, entendeu? Porque se você não tiver uma base de apoio para fazer isso, a mão treme. Então, no momento que você coloca o dedinho ali, ele dá segurança na tua mão para fazer isso daí. Alguns pintores utilizam uma régua ali, né? Tem uma... Esqueci o nome Aquela varinha lá. esqueci o nome da varinha que você vai ali, põe em cima da tela para dar apoio na mão. Aqui não, o professor coloca lá o dedinho na tela e manda ver, afinal de contas, a gente está fazendo tudo de uma vez só e, como sempre, com muito amor e carinho para vocês. Gostou agora, hein, professor? Lembrei, eu sempre falo que os vídeos aqui são feitos com muito amor e carinho e são, realmente são. Olha lá. Mesmo essas insanidades aí, ó, que o professor faz uma vez, é feito com amor e carinho. Show de bola, hein? Olha o caminho, que movimento. Ele ainda pega um pouquinho lá do vaso, que é onde vai dar o destaque da luz, ó. Essa sobreposição, né? Que fica bacana, né? Olha lá. Aí, galera, eu falo, que se não tiver com as cerdas juntas... Se chama ousadias, né? Jogar uma ousadia, é pura ousadia isso daí. Que bonito que ficou, hein? Nossa, tá sensacional. Ah, faltou uma coisa aqui. Calma, essas folhas estão as voando. As folhinhas ali voando. Tem que fazer a junção delas ali com o restante, né? O cabinho delas, né? Entendi. Verdade, professor. Eu estava tão entretido aqui em ver você fazer esses cabinhos da cereja aí que eu esqueci. Você vai puxar os cabinhos ali daquelas folhas lá atrás. Senão elas ficam... Aí, agora sim. Olha isso, galera. Fez o fundo rapidinho ali com marrom Van Dyck. Ela colocou uns cabinhos ali. E olha que legal. A gente pode fazer até um cabinho vindo aqui de Tá. trás. Aí é a imaginação que bonito que ficou, hein? Que bonito que ficou. Tem um pet chorando aqui na rua, hein? Olha só, galera, que show, hein? Pequenas luzes ali. Muito movimento, muito bom. Venelli, sensacional. Que composição bonita. Um pouquinho de carmim. Aqueles ajustes finais ali. Olha só. Show, hein? Coisa de quem já pintou muita cereja na vida. Muito bacana. E ficou bonito, hein? O quadro ficou cheio com essas folhas aí, hein? Só pra dar um retoquezinho onde eu passei. Ah, né? tá. Quando você bateu o dedo ali, né? Aí, galera, ó que simples, ó. Pincelzinho bem, a mão bem leve. Já fundiu a tinta, já subiu a marca do dedo do professor. Vamos fazer uma... Eu sabia. Uma gotinha. Lá vai. Ó lá. Sombra. Sombra novamente. Na parte de baixo. Deixa ali certinho. Você gosta de inventar, né? Já tava bom. Vai ficar melhor. Aí tá escolhendo onde vai colocar outra gota. Tô pensando onde que eu vou jogar outra Agora foi legal. A mão ficou assim, onde que eu faço outra Eu gotinha? fico sambando Perdida. com a mão aqui. É. Olha que legal. Show. Show, show, show. E pensar que um dia eu humildemente fiz um vídeo aqui ensinando a fazer gota. Agora toda aula que a gente faz frutas ou flores tem a gotinha, a luz ali. E eu já vi uns vídeos tão burocráticos para fazer gota, o professor vai lá e ó, pá, poucas pinceladas e a gotinha tá feita. Muito legal, muito legal. Olha só, bem leve, bem solto, aquela impressão, show de bola, hein? Que bonito, Marcos, sensacional. Mais um vídeo com muita qualidade, com a assinatura do professor Marcos Venelli para o nosso canal. Tá feliz com a tua obra, né? Ficou bonito, né? Sim, ficou show. Tá bonito. Galera, hoje deu até para ver um pouco da palheta do professor, afinal de contas, uma tela menor, né? A gente coloca a câmera um pouco mais longe, pega um pouco mais o ambiente do ateliê. E vocês veem que a gente deixa sempre o cantinho aqui bem decorado, com umas telas no fundo, os pincéis e tal, para que vocês sintam a energia
aqui durante a nossa gravação. Mais uma vez, muito obrigado para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e com certeza já vai se inscrever no canal, ativar o sininho. Por quê? Porque aqui toda semana tem vídeo novo, tem vídeo aula, tem curso e o melhor, tudo gratuito e feito com muito amor e carinho para você. Muito obrigado, um beijo, um abraço, até a próxima e valeu!